pastora Luciara, seja bem-vinda Paz. mais uma vez, a paz. Saudades daquele abraço, né? Abraço forte, mas eu creio que o nosso abraço espiritual tem chegado também até você aí em Orlando. Por isso que Amém. nós estamos aqui todas sorridentes, felizes em ter a tua companhia nesta tarde. A palavra está Obrigada. contigo, minha amada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? E falando de mulheres que fluem, a gente sempre pede oportunidade a Deus para fluir e Ele dá, né? A gente só precisa ter coragem para aceitar, né? É. Às vezes eu brinco com o pessoal lá na igreja, né? Que tem aqueles pregadores bem pentecostais que dizem assim: olha para o seu irmão do lado e fala. E muita gente não gosta, né? E aí eu brinco, principalmente com os jovens, e eu falo: aí você fica orando lá no seu quarto pedindo para Deus te usar, e a hora que ele fala para você falar com o seu irmão do lado, você não quer. E aí eles ficam me olhando com aquela cara, né? De, bom, é verdade, né? E é isso, né? Às vezes Deus vai pedir para a gente só falar por irmão do lado. E às vezes ele vai dar a oportunidade da gente falar para irmãos aí de vários lugares, né? Estou falando aqui com o Brasil, estou falando com os Estados Unidos, estou falando com Portugal, mas vai sempre começar no irmão do lado, não se esqueça disso. Como diz o pastor Josué, não se esqueça disso, vai começar no pouco. Amém? Então, nós vamos Amém. falar a proposta, né? A princípio, eu vi a Regina me convidou, eu gosto quando eu sou convidada, amém? E era o posicionamento, né? Ela colocou lá o posicionamento, depois eu vi no cartaz mulheres que fluem no espírito, mas Deus já sabia de tudo, ele já fez um apanhado de tudo isso. E para fluir no espírito, precisa-se de posicionamento, não é? É como eu estou falando, você quer fluir no espírito? Aceite os convites. Seja, fala para o seu irmão do lado, seja, vem pregar na minha igreja, seja, vamos ali no hospital orar por alguém que está doente, seja, olha, irmã, meu irmão está passando mal, você pode orar? Você grava ali. Agora esse negócio de gravar tá ótimo, gente. Eu gravo ali uma oração e mando, porque eu creio que o poder está no Espírito Santo, não está na minha presença. Então, a minha voz vai lá e faz o trabalho. Então, sempre que Deus nos dá a oportunidade de fluir no Espírito, né, dependendo do que você entende por fluir no Espírito, você só precisa estar pronta, né? Eu falo, preparada eu nunca estou, mas pronta sim, que é estar de prontidão, né? Então, posicionamento. Primeiro posicionamento é esse: esteja pronto, né? Pronto a dizer sim, eu vou lá, Senhor, né? E não, mas eu não sei, mas eu não posso, mas vários impedimentos. Hoje está fácil, olha aqui o vídeo, eu não posso ir aí, mas olha eu aqui, né? E às vezes a voz vai chegar, então esteja pronto, né? E o que Deus falou ao meu coração para esse primeiro dia, né? Nós vamos falar aí três segundas-feiras, né? Dia 14 e dia 28 também. Mas a princípio a gente vai falar sobre amadurecer para fluir, né? Como eu falei aqui, nós que já somos cristãos de um tempo, conhecemos o propósito de Deus com a nossa vida, conhecemos o assunto sobre dons e habilidades do Espírito, e que nós estamos aqui para edificar a igreja através dos nossos. A gente já conhece toda essa história, a gente já vive isso, mas às vezes a gente fica ali, ai Senhor, me usa, me usa, me usa, e a gente não tem essa maturidade de entender quando e como Deus quer nos usar, né? Então eu vou convidar a amada igreja para nós lermos 1 Coríntios 13, 11, também bem conhecido, falando ali sobre o amor, sobre o dom supremo, né, que é o amor. Mas quando eu estava meditando sobre isso, a primeira palavra que Deus deu a mim foi amadurecer para fluir. E nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, entre tantas outras coisas que ele está falando, ele está dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o que vinha à minha mente era sobre o comportamento de uma criança, e talvez vocês já devem ter ouvido falar isso, mas acredito ser necessário falar novamente, sobre uma criança que necessita sempre da ajuda de um adulto.
né? Desde das necessidades básicas dele, do banho, do papá, né? Dar os primeiros passos, há sempre uma dependência dessa criança de alguém já adulto para prover isso para ela, né? Ensinar, vestir. Já um adulto, não. O adulto, ele já faz tudo isso sozinho e ele tem consciência de por que ele precisa fazer isso. A criança não faz porque ela não tem ideia da importância que aquilo tem. Tem que escovar o dente, a criança vai pisando duro porque ela acha que ela está fazendo aquilo só para te obedecer. Mas ela não entende que aquilo é importante para ela, né? Para que os dentes dela sejam sadios. Entre outras coisas, o banho. Vai tomar banho? Ai, chatice de mãe. Eu vou tomar banho só para agradar ela ou só para obedecer ela. Mas ele não entende a importância do banho para ele mesmo. E muitas vezes nós agimos assim, espiritualmente, né? Então, se nós ainda estamos naquela fase em que nós precisamos de alguém para orar para nós, alguém para interceder por nós, se as coisas acontecem e você ainda acha que a responsabilidade de resolver as suas demandas é do pastor, ou é da intercessora, ou é da pastora líder da oração, então você está sempre colocando as suas necessidades na demanda de outro, então você ainda é uma criança espiritual. Não é? Então é claro que é o cordão de três dobras, né? Que não quebra tão fácil. É sempre bom você buscar alguém para orar junto, é sempre bom você buscar alguém para você se abrir, mas muitas vezes nós paramos naquele patamar de eu entendi que eu preciso de Cristo, eu entendi que a minha vida precisa mudar, mas tudo que eu precisar para mudar, eu vou buscar alguém para fazer para mim uma disciplina espiritual. Então, para fluir no espírito, você precisa ter disciplina espiritual, jejum, oração, leitura da palavra, tempo com Deus, não é? Então, você fazer isso por você mesma mostra maturidade espiritual. Então, participar dos eventos da igreja, 100 dias de jejum no fim do ano, 12 dias de jejum para 12 meses de sucesso, e tudo é maravilhoso, é ótimo, é o fluir do Espírito em grupo, né? É ali onde Deus vai ordenar a bênção. Mas fluir individualmente no Espírito vai requerer maturidade espiritual. Então, eu preciso jejuar. Eu não vou entrar no evento, lá no propósito de oração e jejum da igreja, porque o pastor falou para entrar. Isso é uma criança indo escovar o dente porque a mãe mandou. Ah, eu vou entrar porque está todo mundo entrando, né? E afinal de contas, eu preciso obedecer. A palavra diz que eu tenho que fazer, então eu vou fazer para obedecer. Isso é uma criança indo tomar banho para obedecer aos pais. Agora, quando você diz eu preciso jejuar porque eu vou entrar num momento diferenciado da minha vida, ou eu estou passando por uma situação diferenciada na minha vida, ou eu preciso de um fluir diferenciado de Deus na minha vida, isso é um adulto, autônomo. Eu preciso porque eu preciso para que Deus flua, e não porque o pastor colocou um propósito de oração. Não porque tá todo mundo fazendo, então eu também vou fazer. Você precisa entender. Quando você entende a necessidade de posicionar-se espiritualmente, então você é um adulto espiritual. Né? Um adulto não precisa pedir para tomar banho, porque ele sabe que ele precisa tomar banho e ele sabe por que ele precisa tomar banho. Né? Ele precisa comer. Ele sabe por que ele precisa comer. Ele não precisa esperar o pai e a mãe mandar. Então, é um posicionamento, este é um posicionamento necessário para fluir no espírito. Detalhe: você não flui no espírito porque você jejua e ora. Não é nenhuma nenhum artifício, né, para que gere então um poder sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo e ponto. Você jejuando ou não jejuando, ele é o Espírito Santo. Você orando ou não orando, ele é o Espírito de Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, quando você tem essas disciplinas espirituais, você se aproxima dele, você fica sensível ao que ele está falando para você fazer. Você fica sensível a, olha,
Não sei, do nada me deu vontade de fazer 12 dias de jejum. Ninguém tem vontade de jejuar 12 dias do nada. Essa vontade de jejuar já está vindo do Espírito Santo. Ele já está colocando em você um posicionamento necessário para algo que provavelmente ainda vai chegar. Para um momento que talvez você ainda vá passar uma dificuldade ou alguma coisa, então ele já está adiantando, e ele só faz isso com quem tem intimidade com ele. Então, quando a palavra fala que o espírito de profecia, né, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, você conhece o testemunho de Jesus? Às vezes a gente conhece as histórias da Páscoa, né, que passa na televisão, aí na época da Páscoa, toda hora tem aqui a paixão de Cristo aqui, ali, aqui lá. Então a gente conhece a história de Jesus. Mas quando nós estamos com intimidade com ele, fazendo nossas disciplinas, lendo a palavra de Deus, entendendo e conhecendo o testemunho de Cristo, então você consegue fluir, e o fluir vai ser automático. O fluir vai ser consequência do seu posicionamento. Então não é uma troca. Senhor, eu jejuo, Senhor, flui em mim. Senhor, eu oro, Senhor, flui em mim. Não é uma troca. Quando você está posicionado espiritualmente, o Espírito Santo flui, você flui no Espírito automaticamente. Então a gente tem uma ideia muito mística do que é fluir no Espírito Santo, né? Fluir no Espírito. Então a gente já tem aquela lógica, ideia de falar em línguas, de entregar recado, de eis que te digo, para bababá e tal, e rodar. E porque é o que está aí. É o que a maioria conhece, vê, e tanto que as pessoas têm essa ideia de só o pentecostal fluir no Espírito. Não é verdade. Mas o pentecostal evidencia muito mais, né? Não tem problema em evidenciar o mover do Espírito. Mas toda e qualquer atitude que nós tomamos a partir do Espírito Santo é fluir no Espírito. Então, se você precisa conversar com alguém, você vai conversar mediante o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, você está fluindo no Espírito. Quando você tem que conversar com o filho, corrigir um filho, né? Ou mesmo no trabalho, quando você está passando por alguma situação no trabalho, quando você tem. E você não faz o que todo mundo esperava. Ah, se fosse eu tinha gritado, eu tinha chutado, eu tinha. Mas, nossa, como que você está passando por tudo isso com essa calma? Você está fluindo no espírito. Porque é o espírito que está te trazendo toda essa calma, toda essa tranquilidade. E isso está em quem? Tem disciplina espiritual. Então, não é ler a Bíblia porque o pastor mandou ou porque a professora da escola bíblica disse, é ler porque você entende que você precisa ter a palavra de Deus. Então, o posicionamento de uma pessoa madura espiritual é acionar o domínio. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre por que eu preciso entender sobre fluir no espírito. Eu não estou sempre fluindo? Não. Da onde saiu essa ideia de que nós estamos, de alguma forma, nós estivemos em algum momento separada desse espírito? E o que eu estou falando é o nosso espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. No Éden, Adão entregou o domínio que Deus tinha dado para ele para Satanás. Então ele tira o domínio. Vamos lá, imagina você com domínio de tudo. Imagina você conseguindo controlar tudo, dando nome para os animais, eu acho essa parte o máximo. Você está dominando tudo. Vem alguém e rouba de você. Mais tarde, vem alguém e pega do ladrão e te devolve. Agora é seu de volta. É isso, esse é o testemunho de Jesus. Adão entregou o domínio e o poder na mão de Satanás no Éden. Mas Jesus pegou de volta da mão dele e entregou na minha e na sua, na cruz. É agora que nós temos esse domínio. Ah, mas eu não posso. Você pode fazer tudo que Jesus fez na Bíblia. Normalmente a gente ouve as pessoas falar: por que a igreja hoje não cura mais? Por que hoje a gente não vê mais paralítico levantando da cadeira, né? Aquelas coisas do Benihim. Por que isso não acontece mais? Não, acontece.
nós é que perdemos a consciência de autoridade que nós carregamos. Nós é que não conhecemos o testemunho de Jesus. Então nós achamos, Jesus, cura essa pessoa. Meu amigo, você está com o domínio na sua mão. E ele falou, em meu nome, você vai expulsar demônio, você vai curar enfermo, você vai liberar cativo. Ele falou para você fazer. Aí nós chegamos diante de uma pessoa doente, falando, ô Senhor, Jesus, cura fulano de tal. E eu imagino ele olhando e falando, então, cura você. Eu morri na cruz para que você curasse essa pessoa. Eu fui lá no inferno, peguei a chave do domínio de Satanás, dei para você através do Espírito Santo. Você está me pedindo para curar? Então ele é misericordioso e ele entende que nós ainda somos imaturos. E ele faz e vai continuar fazendo muita coisa, entendendo a nossa imaturidade. Mas acabou para nós. Porque a partir do momento que eu estou aqui falando para você e abrindo seus olhos e ouvidos espirituais a respeito do poder que você carrega, não dá mais para você dar uma de criança. A palavra diz, né? Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, até aqui, se você nunca colocou a mão sobre o enfermo e diz, doença, sai. E você orou, Jesus, cura. Então, a partir de hoje, entenda. O domínio que estava na mão de Satanás foi pego por Jesus e entregue para você através do Espírito Santo. Quando você expulsa um demônio, quando você cura um enfermo, quando você domina uma situação, você está fluindo no Espírito. Então a gente vai olhar lá no finalzinho de Mateus 28, a grande comissão. E a gente adora falar isso. Eu, principalmente, eu continuo apaixonada por missões. E Jesus está falando lá em foi me dado. Agora você vai entender o que eu estou dizendo. Foi me dado, vamos lá. Mateus 28, 18, 20. Vamos ler aqui para não ficar nas palavras da Luciana. Eu acredito que a maioria já conheça. Quando fala grande comissão, a gente sempre fala, principalmente em culto de missões, né? A gente sempre lembra desse despertar. Mas vamos lá, vamos prestar atenção no que está escrito. 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, esse portanto, né? Nós brasileiros gostamos bastante da gramática. Não sei você, mas eu precisei estudar muito. O portanto quer dizer a autoridade e o domínio é meu. Portanto, vai, faz discípulo de todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que ele está conosco? Através do Espírito Santo. Agora, se nele está todo o poder no céu e na terra, e ele está conosco através do Espírito Santo, com quem que está esse poder do céu e da terra? Com quem está? Se ele está em nós e isso pertence a ele, nós temos esse poder e autoridade que foi dado a ele e ele nos deu através do Espírito Santo. Fluir no Espírito é entender o poder que você carrega, o poder que nós carregamos. Então qual é o posicionamento? Fluir no espírito. Fluir no espírito não é místico. Nós temos essa ideia por causa dos dons do espírito, que a maioria deles acaba se revelando de uma forma misteriosa. Não é nem mística, é misteriosa, porque a gente não entende. Mas nós sempre achamos que fluir no espírito é fluir nos dons, e na maioria das vezes os dons mais inexplicáveis. Então a gente tem aquela ideia de misticismo quando se fala em fluir no espírito. Mas fluir no espírito é você entender que você tem o Espírito Santo vivo e fluindo em você o tempo todo. Tem hora que você põe para fora,
tem hora que você não põe. Mas ele está aí, queira você ou não queira. Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então ele está aí. Esses dias eu falei com algumas mulheres do GC e eu falei sobre uma chaleira cheia de água, é uma chaleira que está cheia do Espírito Santo, está cheia. Mas essa água só transborda quando você põe a chaleira no fogo, aí começa a ferver, a água começa a... aí derrama. Então você pode ser uma chaleira cheia de água, paradinha em cima do fogão. Mas hoje eu vim acender o fogo para você borbulhar e fluir. Fluir é pôr para fora, é derramar. Então você está cheio, e aqui não é uma dúvida entre recebeu ou não o Espírito Santo, batizou ou não no Espírito Santo. Não, isso não está em questão. Eu estou aqui te dizendo, você está cheia do Espírito Santo. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok? As evidências desse batismo com o Espírito Santo, né? Nós chamamos de batismo quando esse Espírito Santo evidencia na nossa vida, vai depender do fogo estar aceso ou apagado. Então, o que você precisa é estar sempre na palavra, lendo a palavra, orando, buscando. Senhor, cadê essa autoridade que eu não consigo? Por que, que eu não consigo fazer isso? Porque esses dias, né, gente, eu gosto de falar isso porque eu sou bem humano. Lá na igreja, né? Na igreja de vocês também pode acontecer das pessoas orar e as pessoas caem, né? Tem aquele povo que cai. E aí eu orei e tal, terminou o culto e tal. Aí lá no fim a menina veio lá dar um testemunho que eu orei por ela, e ela foi curada do joelho, glória a Deus. Eu fiquei pensando, por que que eu oro pelas pessoas, as pessoas não caem? Falei, engraçado, fulano ora, as pessoas caem, fulano ora, não sei quem cai. Será que tá acontecendo comigo, né? Porque aí já sou eu. Falei, senhor, fala comigo. E aí Deus falou para mim, cair não tem a ver com você, tem a ver com elas. Eu tomo cada uma, viu, gente? Falou, as pessoas caírem não tem a ver com você, tem a ver com elas. Você faz o que o Espírito Santo põe para você fazer. O cair ou ficar de pé tem a ver com a condição espiritual delas. E eu achei bom, porque acho que tá vindo pouca gente caindo comigo. Deus tá me colocando uns ali já. Mas é isso que eu digo. Você tem que fluir. Você não tem que pensar no resultado. Muitas vezes nós não fluímos porque nós esperamos um resultado que, se não for como a gente estava esperando, então isso não é para mim. Fulano ora, acontece isso, eu oro, não acontece, então isso não é para mim. Você tem que fluir. Você precisa fazer o que o Espírito Santo está falando. O resultado você deixa por conta dele. Tá bom? Então nós estamos aqui para fluir. O resultado é Deus que vai trazer. Entendeu? Curou, não curou, assim, a gente não tem que saber o resultado, não tem que forçar resultado, não tem que empurrar a cabeça de ninguém para a pessoa cair, que eu já vi muito testemunho desse que empurraram, que apertaram, que pressionaram para a pessoa cair. Não precisa, porque o resultado, o que vai acontecer, tem a ver com Deus, não tem a ver com você. Você só precisa fluir. Então, ok, intimidade com Deus e conhecimento da palavra produz um fluir autêntico e eficaz. Autêntico. Você não precisa fazer igual a irmã fulana. Você não precisa rodar igual a irmã ciclana. Você não precisa gritar igual o irmão fulano de tal. As pessoas não precisam cair como caem com a irmã fulana de tal. Então, assim, o fluir vai ser autêntico. Vai ser como você é. Ele vai usar você como você é. Né? Então dá aquela impressão que a irmã que prega gritando tá mais cheia do Espírito Santo do que a que prega calminho. O Espírito Santo vai fluir autenticamente, como você é. Se você é do que grita e roda, grita e roda. Se você não é, não é. Acabou. O fluir do Espírito Santo é autêntico. E encerrando, nós vamos falar de uma palavra, né? Da palavra de Deus em João 15:7, quando Jesus está falando
nem precisa abrir, né? Eu vou só comentar. Ele está falando, se você estiver em mim, né? Ele fala, se vocês estiverdes em mim e a minha palavra em ti, pedireis tudo o que quiseres e será feito. O que que é vocês estarem em mim? Relacionamento, intimidade, conhecimento. Sei que ele é, eu sei que ele fez por mim, sei que ele tomou a chave da mão de Satanás, sei que hoje o poder e a autoridade que foi roubado lá no Éden foi me devolvido na cruz. Sei que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, para me libertar. Você conhece Jesus? Quando o Jó fala que conhecia de ouvir falar e não de andar com ele, é isso. Aquela frase que só o brasileiro conhece. Sei quem é, né? Sei quem é, mas não conheço. Conheço, mas sei, né? Quer dizer, ou você conhece ou você não conhece. Ah, eu não conheço, mas eu sei quem é. Ah, sabe a Ruth? Não, não conheço, mas eu sei quem é. Então a gente precisa parar de conhecer Jesus sem saber quem ele é. Quando você sabe quem ele é, conhece Jesus? Conheço. Conheço aquele que morreu na cruz. Conheço. Quando você conhece Jesus, o Espírito que está em você, quando você conhece o testemunho de Jesus, você automaticamente flui no Espírito. E aqui está falando sobre o Espírito da profecia, e depois a gente vai falar na próxima segunda sobre o Espírito de profecia. O que é, quem é, como é, e às vezes a gente também tem uma visão um pouco deturpada disso. Então, por último, tomar posição sobre o que você carrega vai trazer para você autoridade e ousadia para fluir no espírito como te convém fluir. Então não imagina, não, vai ser assim. Quando eu puser a mão, vai acontecer isso, e aí vai acontecer aquilo, esquece. É assim, eu vou fazer o que o Espírito está falando. Imagina a cara dos discípulos quando Jesus cuspiu, fez uma meleca e colocou no olho do cego. Imagina todo mundo olhando e falando: o que esse Jesus está inventando? Talvez eu não fizesse isso. Ela, não, todo mundo vai ficar rindo de mim, falando: Luciano enlouqueceu agora, o que é isso? Ele fez. O resultado veio do mesmo Espírito que habita em nós hoje. O que que você sente quando você lê Romanos 8:11, que diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. A gente fala sério. De tudo que Jesus fez na Bíblia, a hora que ele ressuscita alguém, a gente para. Não é? Ressuscitou. Então é esse Espírito que habita em nós. E quando a gente fala em fluir no Espírito, tá na tua mão, tá com você. Tá com você. Então, oh Senhor, vem, Senhor, do altos céus agora. E a gente faz aquela oração medrosa, acanhada. O Espírito Santo está em você, acorda. É assim, ó, sai agora. Perturbação no meu filho, você vai sair agora. Espírito de rebeldia, eu te dou uma ordem, você vai sair agora. No nome de Jesus. Mas você precisa saber que está em você. Você não... Ah, mas será que o que a Luciana falou é verdade mesmo? Mas será que eu carrego mesmo o Espírito Santo? Mas será que não é só a irmã Regina que carrega? Eu acho que é só as pastoras que carrega. Você está errado. O Espírito Santo está em nós. É esse poder de dizer, demônio, sai. Dor, sai. Enfermidade, sai. Mas enquanto a gente não tem isso internalizado, a gente fica naquela dúvida. Bom, eu mandei sair, agora será que saiu mesmo? O resultado não vem de você, mas a ação vem. Então, posicione-se, profetize a palavra, ore a palavra, vive a palavra, ensina a palavra, obedeça a palavra e flua no Espírito Santo de Deus. Isso é consequência. Amém, irmãs? Espero ter ajudado, espero ter colaborado bastante.
semana que vem nós vamos desmistificar essa história de espírito de profecia. Amém? Beijo. Obrigado pelo convite. Ou vamos orar, né? Deixa eu fazer uma oração aqui. Amém, amém. Já que eu assimilei isso, é muito interessante, né? Todas as vezes que alguém me convida para falar alguma coisa, para ir, sei lá, no GC, eu já me preparo, que eu falo, Deus vai falar comigo. E provavelmente eu vou tomar um chacoalhão. Mas entendam, eu nunca saí desses chacoalhões sem mudança. Então, quando a Regina fala, a gente está fazendo, eu falo, pronto, senta que lá vem. Olha, a gente está fazendo um negócio assim, assim, você quer participar? Eu falo, quero, porque eu já falo, é Deus querendo falar comigo e ele quer falar sobre esse assunto. Então, ele move a Regina ou o pastor Marcelo, hoje eu estou aqui bem tranquila, o pastor Marcelo fala, bora fazer a oferta amanhã? Aí eu já fico assim, né, que eu não sou muito fã do microfone. Aí eu, sim, porque eu vou falar que não sou boba, mas eu vejo, é Deus querendo falar. Eu já começo a orar, Senhor, o Senhor quer falar comigo? Com o quê da oferta? Aí ele vem em mim. Eu quero falar isso, eu quero falar isso, eu quero falar isso. Vem primeiro para mim. Aí eu fico aqui, tem hora que eu falo, eu nem acredito, viu, que eu estou ouvindo isso de novo. Mas aí eu vou lá e eu falo o que Deus falou comigo e era o que ele queria falar. Então, posicionamento sobre o que nós ouvimos, não é? Durante muito tempo. Eu fui, sim, à igreja, ouvi muitas palavras e saía de lá para viver a minha vida comum na segunda-feira. Mas o que eu aprendi? Se cada palavra que você recebe, você não se posicionar de acordo com o que você recebe, a sua vida não vai mudar. Vai entrar ano, vai sair ano, e você vai continuar nas mesmas lutas, nos mesmos problemas, jejuando todo ano pelo mesmo problema, orando todo dia, pedindo oração, indo no círculo de oração pelo mesmo problema. Mas quando vem uma palavra libertadora, e eu acredito que essa palavra de hoje é uma palavra libertadora, sabe? Se não uma consciência libertadora. O poder está nas suas mãos. Quando nós lemos lá, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O seu poder que em nós opera. O poder é de Deus e opera em nós através do Espírito Santo de Deus. Por isso, ore dizendo, já agradecendo pelo que você tem pedido até hoje. Mas faz anos que eu estou pedindo. Muda a posição hoje, muda a oração hoje. Para de pedir e começa a agradecer. Senhor, muito obrigada. Porque eu tenho certeza que isso aqui está sendo resolvido agora. Até. Gente, a autoridade. É difícil passar algo que espiritualmente a gente recebe. Mas em nome de Jesus, recebam a autoridade. Não é uma autoridade da pastora Luciara, é uma autoridade de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Ele já está aí. Não é busca pelo Espírito Santo. É culto de busca, não precisa buscar, ele já está aí. O que precisa agora é sua água ferver para você transbordar. Amém? Vai ferver quando você se posicionar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti tomando, Senhor, a autoridade vinda do alto. Que em nome de Jesus, cada um que está aqui, Senhor, ou que vai assistir depois, possa entender o que o Senhor está revelando aqui. É palavra revelada. O poder está no Espírito Santo que habita em nós. Senhor, conscientiza-nos espiritualmente desse poder. Conscientiza-nos espiritualmente do poder que opera em nós. Senhor, coloca-nos à prova. Ei, Santo Deus de Israel, ajuda-nos a passar por uma prova, de orar por um enfermo e vê-lo sendo curado na hora, pelo teu poder que habita em nós. Senhor, coloca-nos diante de situações, Pai, para que nós possamos ver a sua glória. Pai, porque nós sentimos a sua unção, mas a sua glória nós vemos.
Ajuda-nos a ver a sua glória. Glorifica o teu nome através da nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério. Abre, Senhor, em nós a autoridade do alto. E o seu nome é o único que recebe honra, glória, louvor e adoração. Não a nós. Não a nós, Senhor, mas a ti. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Capacita-nos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Amém. Amém, irmãs. Deus abençoe.